Ok. Meninas, então vamos lá. Na verdade, esse encontro de hoje, ele é uma continuação, né, daquele encontro de 15 dias atrás, onde a gente estava falando sobre as fases do trabalho de parto. Só que aí a gente se empolgou e a gente não conseguiu terminar de falar. Aí, na verdade, a gente falou bastante sobre os hormônios do parto, sobre a fisiologia do parto. A gente falou de voltar aqui rapidinho no slide. Nós falamos sobre os hormônios, né? A gente falou bem essa parte dos hormônios. Falamos também bem a parte da dor do parto também. A gente falou pra caramba sobre isso. E aí, quando a gente ia falar sobre as fases do trabalho de parto, não deu. Aí a gente teve que falar correndo. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre isso, tá? De uma forma mais aprofundada. Então, a primeira fase que a gente vai falar é a fase dos pródromos. Como nós já vimos, pródromo, se a gente for olhar lá no dicionário o significado dessa palavra, é primeiro os indícios de algo, sinal anunciador de algo. Então, na verdade, como se fosse um aviso de que o trabalho de parto ele está por vir. Quando? Não se sabe, porque a mulher ela pode ficar horas, dias ou até mesmo semanas em pródromos. E pródromo ainda não é trabalho de parto. Não adianta a gente ir para a maternidade, porque ninguém vai internar a gente. Tá? E aí nem é considerada, na verdade mesmo, não é nem considerada uma fase do trabalho de parto. Tá? E não são todas as mulheres que passam por essa fase. Algumas vão passar, outras não, e tá tudo bem. Tá certo? E aí, o que a gente recomenda às mulheres a fazerem nessa fase? Porque ela pode ser chata, né? Como é que é essa fase? São aquelas contrações que vêm de uma forma totalmente irregular. Então, por exemplo, eu tenho uma contração aqui agora, aí daqui a uma hora, um exemplo, tá? Daqui a uma hora eu tenho outra, aí depois meia hora eu tenho outra, depois 40 minutos eu tenho outra, ou seja, eu não tenho um padrão ali certinho de tempo entre elas. É totalmente irregular. E a maior característica dessa fase é que essas contrações elas aparecem principalmente ali à noite, de madrugada, e de manhã some, né? Como se nada tivesse acontecido. A gente fica ali a noite toda sem conseguir dormir direito, porque incomoda, apesar de nem todas as contrações serem com dor, mas incomoda. Algumas são bastante incômodas, inclusive, e a gente não consegue dormir. E aí de manhã simplesmente passa, desaparece. E aí o que a gente orienta a mulher fazendo durante essa fase? Pode falar para ela ir para debaixo do chuveiro, ficar ali tipo 20, 30 minutinhos na água morna, deixando a água morna cair onde ela quiser, onde ela achar melhor, na barriga, na lombar. Mas não é aquela água quente a ponto de queimar a pele, é aquela água morna, morna para quente, né? Fica ali 20, 30 minutinhos, pode ficar em pé, pode ficar sentada numa cadeira, numa bola, na posição que ela achar melhor, 4 apoios, enfim. E depois, quando ela for para o quarto, geralmente essa dor ela dá uma aliviada, tá? Receber a massagem também nessa fase, compressa de água quente também. Então, são coisas que assim, dá para fazer para tentar amenizar essa sensação de dor causada por essas contrações. Tá? E a gente até conversou nesse módulo, eu lembro que eu até falei com vocês que os obstetras eles costumam receitar, né, um remédio para elas tomarem durante essa fase. Aquele remédio, a gente não vai ficar falando o nome de medicamento aqui, mas vocês sabem, né, qual o medicamento que a gente toma quando a gente está menstruado, quando a gente está com cólica menstrual, né? Os obstetras, eles passam esse remédio para a mulher tomar durante essa fase dos pródromos, porque dá uma aliviada legal, ajuda bastante. E aí, o que a gente fala para essa mulher? Porque elas ficam com medo de tomar esse remédio e
se for trabalho de parto, não engrenar. Então, o que a gente fala com ela? Que não, que ela pode tomar sim, porque vai ajudar, porque se for trabalho de parto mesmo, esse remédio ele não vai nem fazer cosquinha. Esse remédio ele não tem poder de parar trabalho de parto. Não tem. Não tem, gente. Ela pode tomar tranquilamente, porque se for pródromo mesmo, vai dar uma aliviada e ela vai conseguir dormir, pelo menos ter uma noite de sono ali digna, né? Tá? Porque essa fase, ela realmente ela pode ser bem chata a ponto de não deixar a gente dormir a noite toda. Eu mesma foi uma que, nossa senhora, no finalzinho, quando eu passei por essa fase dos pródromos, bastante tempo, inclusive, e tinha noites que eu não conseguia dormir. Não tinha posição, inclusive, bem lembrado, posição, gente. Ela ficar mudando de posição, a tentar encontrar uma melhor posição. Às vezes deitada não tá rolando, nem de lado, nem de outro, nada. Tenta botar, de repente, para o sofá da sala, botar aquela poltrona um pouquinho reclinada, ou então, se ela não reclinar, colocar ali a ajuda de nossa, quase sai. Algumas almofadas, travesseiros, ficar mais ou menos deitada, mais ou menos sentada, enfim, ela tem que ir mudando de posição. De repente, 4 apoios, tentar dormir de 4 apoios, botar uns travesseiros e deitar ali, ficar e dormir com apoio ali, enfim. Porque realmente, às vezes, tem posições que a gente não consegue ficar, como eu falei, incomoda mesmo essa fase. Tá? E não adianta a gente ir para a maternidade, gente, porque ninguém vai internar a gente nesse momento. Não é trabalho de parto ainda. Como a gente falou, pode levar até semanas. Pode ser rapidinho, mas pode durar dias ou até semanas. E não tem muito o que fazer, a não ser esses métodos aí para a gente diminuir esses incômodos e muita calma, muita paciência, muita conversa com essa mulher, né, para ela não desistir, para ela não ficar com medo. Eu lembro também que eu comentei com vocês, quando eu falei sobre isso, que, claro, não é essa fase, a doula não precisa ir para a casa da mulher, né? Não é trabalho de parto ainda, né? Nesse momento que a gente vai, até porque vai durar semanas. Mas eu lembro que eu até comentei com vocês o seguinte, que já aconteceu, deu mesmo sabendo que era pródromo, não era trabalho de parto, e mesmo falando, eu percebi que eles estavam muito assustados, com medo e tal, tensos, né, na verdade. E aí eu fui na casa deles, e fiquei lá mais ou menos 2 horas, isso foi de madrugada, acho que foi de meia-noite até 2 horas da manhã, até para provar, mostrar para eles, né, que realmente era pródromo, que não era trabalho de parto, para que eles conseguissem se sentir seguros, né, e principalmente ela, claro. E eu literalmente coloquei os dois para dormir na cama e vim embora para casa, né, porque ela estava bastante tensa, estava com medo e tal. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, mesmo a gente não precisa a gente ir para a casa da gestante nessa fase, não precisa, não é? Não. Mas, às vezes, é necessário. Então, às vezes, se vocês moram perto da gestante, não custa nada ir lá, dar um pulinho lá, para acalmar ela, olha, ainda não é trabalho de parto, lembra que a gente conversou sobre a fase dos pródromos, é essa fase que você está agora. Aí acalma, faz uma massagem e coloca literalmente essa mulher para dormir. Tá? Isso dá bastante resultado, porque às vezes também é a tensão da pessoa, o nervosismo dela, aquela ansiedade que faz até ela meio que somatizar aquilo ali, né? E aí, quando com a nossa presença, ela se acalma, ela vê que realmente não é. Ok, tá incomodando mesmo, tem uma dorzinha mesmo, mas aí ela consegue pelo menos descansar, né? Porque o ideal é a gente guardar energia para quando as coisas realmente começarem a acontecer. Pode falar, Lelê.